Graça e paz, seja bem-vindo a mais um devocional. E hoje eu gostaria de ter uma conversa com você sobre a eternidade e seus efeitos práticos na nossa vida. Sempre se levanta uma questão: será que faz alguma diferença para a nossa vida acreditar que existe Deus e acreditar que existe realmente uma eternidade, os julgamentos eternos após a morte? Será que isso faz realmente uma diferença prática para o nosso dia a dia? Bom, se você também tem essa dúvida, fica comigo até o final, a gente vai conversar sobre isso, mas antes, lembra de se inscrever aí no canal, assina o sininho para você ser avisado dos novos vídeos e lembra de compartilhar, né? Deixa um like, manda um comentário para mim saber como é que foi, se eu conseguir explicar direito, se ficou alguma dúvida, tenho certeza que a gente está melhorando sempre, tá bom? Vamos começar? Bom, muitas vezes parece uma loucura essa história de você acreditar que existe um Deus, acreditar que tem uma eternidade, acreditar que você vai passar por um julgamento eterno. Então parece uma história da carochinha, uma mitologia qualquer, uma história que alguém inventou. E isso é natural, você ter essa dúvida. Muitas vezes ela passa no coração, são tanta gente falando tanta coisa. E além disso, quando você tem que seguir a Bíblia, querendo ou não, a sua vida precisa mudar. Como a vida vai mudando, a gente tem resistências. Nossa carne, né, nossos desejos têm resistência de ter que seguir a Deus e fazer a vontade de Deus. Por isso eu sempre tenho dito, se você realmente não conhecer a Deus de verdade, não entregar a vida a Deus de verdade, não tiver o Espírito Santo, é impossível seguir o que a Escritura pede. Por mais que as pessoas tentem falar as coisas. Na verdade, aquela pessoa que conhece realmente a Cristo, ela só precisa ser ensinada. Você não precisa ficar cobrando essa pessoa do que fazer, porque ela já conhece Jesus, o Espírito Santo a ajuda a fazer. A gente serve, na verdade, como um guia, como uma ajuda a encontrar respostas das muitas perguntas na cabeça. Mas se a sua questão é exatamente, Deus é algo assim, cada um tem o seu, cada um tem a sua verdade, Deus, na verdade, é o que a gente imagina, ou é uma força, ou coisas assim que você queira fazer, porque ele não tem uma forma, então é difícil da gente pensar sobre ele. Eu vou te fazer uma pergunta importante. Você já parou em algum momento para pensar, mas se realmente for verdade que existe Deus, que a Bíblia é a verdade e que, consequentemente, vai haver os julgamentos eternos? Pare por um momento e pensa, e se for verdade mesmo? Isso que eles estão dizendo é verdade? Tem um filósofo, que era filósofo, matemático, físico francês, o nome dele era Blaise Pascal. Ele viveu mais ou menos pelo século XVIII. Pascal ele fez uma teoria, usando a teoria das probabilidades matemáticas, ele criou uma teoria que é chamada de a aposta de Pascal. Então eu quero pensar com você, primeiro, usando a teoria de Pascal, pensar sobre Deus de forma bem lógica. Vamos deixar toda a emoção de lado por um momento e vamos pensar logicamente. Pascal criou a seguinte teoria. Ele diz assim, número 1, vamos imaginar que você acredita em Deus. E além de acreditar em Deus, quando você morre, você descobre que você estava certo. Ele realmente existe. Bom, se você acreditava em Deus, viveu conforme a palavra de Deus, e Deus existe, significa o quê? Que vai ter um céu e você tem um ganho eterno ao lado de Deus. Pascal fez uma segunda proposição. Mas se você acredita em Deus, vive conforme a Bíblia, faz as coisas conforme Deus quer, mas quando você morre, não existe Deus, você estava errado. E aí? O que você perdeu? Na verdade, você, entre aspas, perdeu uma vida, porque você poderia ter feito o que você estava afim, mas ao invés de fazer o que você estava afim, você seguiu uma forma de viver conforme a Bíblia mandava. Então, se você considerar como perda, você perderia uma vida. Ponto. Pascal então continuou, e ele pensou o seguinte, e se você não acredita em Deus? Você, não, Deus não existe, conversa, história para boi dormir, cada um tem sua crença, cada um faz o que quiser, não existe esse Deus. E vamos supor que você está certo. Realmente ele não existe. Sabe qual foi o seu ganho? Uma vida.
Uma vida que você viveu do seu jeito, da forma como quis. Se ela foi longa ou curta, não importa, mas foi do seu jeito. Então você estava certo mesmo, você tinha que viver o que estava afim. E dane-se esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus e tal, e você teve o ganho de uma vida. E a última proposição de Pascal foi o seguinte: mas se você não acredita em Deus, Deus não existe, se a conversa, essa coisa dos outros tentando ver o ópio do povo, aquela coisa toda, Deus não existe, e você estiver errado, no julgamento eterno você vai para o inferno. Significa que a sua perda, a sua punição é eterna. Bom, por que eu trouxe essa questão de Blaise Pascal? Para você ter medo disso ou daquilo? Não. Pascal, na verdade, nem tinha muita essa intenção. O que Pascal quis dizer é: há sim uma lógica de você acreditar em Deus. Não é uma coisa ilógica, não é nenhuma loucura da cabeça. E mais, que há uma probabilidade matemática de maior ganho do que de perda para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que vivem conforme a sua palavra, para aqueles que realmente buscam a presença de Deus. Então, matematicamente, de forma muito lógica. Então, Pascal apenas provou que não é nenhuma loucura delirante você acreditar em Deus, por mais que as pessoas digam isso. Que matematicamente pode ser provado pela aposta de Pascal que há muito mais benefícios em acreditar em Deus do que malefícios. Mas vamos continuar. Há uma segunda proposição que eu quero fazer com você. Ok, pastor, mas e aí? Que tipo de impacto isso teria na minha vida cotidiana? Que tipo de impacto teria na minha vida prática? Que tipo de impacto teria, por exemplo, na sociedade? Vamos imaginar que na cidade onde você mora, pelo menos na cidade onde você mora, todos verdadeiramente entregam sua vida a Jesus, creem em Deus e vivem conforme a Bíblia. Aqui, eu estou desconsiderando os falsos profetas, eu estou considerando que a pessoa viva a Bíblia do jeito que ela é. O que significa, por exemplo? Que a pessoa ama a Deus sobre todas as coisas, que a pessoa ama o próximo como ama a si mesmo. Um outro ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, que você trataria as pessoas como gostaria que ela te tratasse. E lembre-se, todo mundo da cidade crê em Deus, crê na eternidade, então todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo ama a Deus acima de tudo, todo mundo ama o próximo como a si mesmo, todo mundo procura ajudar o outro, tratar o outro como gostaria de ser tratado. Quando alguém comete um erro, porque somos imperfeitos, simplesmente há uma disciplina, não no sentido de apontar o dedo nem nada, mas a disciplina real, a disciplina bíblica, que é recuperar a pessoa para que ela volte ao caminho de Deus e faça as coisas do jeito de Deus. Então, há perdão, a cura, o arrependimento verdadeiro. Imagina uma cidade assim, em que todos evitam fazer o mal, todos procuram seguir o que Jesus mandou seguir, todos tratam os outros com respeito, como Jesus ensinou a tratar, junto buscam a Deus e tal. Se isso acontecesse, vamos falar sério, seria quase o céu, né? Seria um lugar ótimo de se viver, um lugar respeitoso, um lugar sem homicídio, sem estupro, sem drogas, sem assaltos, porque as pessoas se ajudam umas às outras, as pessoas estão preocupadas umas com as outras, todo mundo tem chance de fazer as coisas. Seria algo fenomenal se todos realmente acreditassem em Deus, na eternidade, sabendo o que é a eternidade. Teríamos respeito. Não teríamos o problema racial que a gente vê no nosso país, por exemplo. As pessoas seriam iguais, homem, mulher, preto, branco, rico, pobre, se respeitariam de forma igual. Estariam caminhando de forma igual, mesmo que um seja rico, outro seja pobre, porque isso mesmo no comunismo existe. Então, não é uma questão socialista, capitalista, nada disso. Mas é uma questão de que ninguém passaria fome, mesmo sendo mais pobre. Por quê? Porque quem tem mais ajuda quem tem menos. E assim por diante, como a Bíblia mostra para a gente. É quase estar no céu. Digo quase, por quê? Não quer dizer que não haveria um crime, que não haveria coisas erradas, porque a nossa imperfeição faria com que a gente em algum momento cometesse pecado. Eu estou dizendo que o pecado diminuiria, porque ninguém quer cometer o pecado sabendo que há um Deus e que há julgamento eterno. Então o pecado diminuiria e você teria, em suma de maioria, coisas boas. E se você pensa assim, pastor, não é bem assim, não, é assim sim. Na Copa de 2002, as pessoas estavam falando de uma cidade em Hong Kong que eu achei muito interessante, eu me lembro dessa reportagem perfeitamente. É uma cidadezinha em que praticamente não há crime.
E eles estavam explicando o seguinte: por que não há crime? Porque quando a pessoa comete um crime, naquela cultura, aquela pessoa acaba ficando isolada, não consegue mais emprego, não consegue um monte de coisa. Então, naturalmente, as pessoas evitam cometer crimes, evitam fazer coisas erradas. Então, a cadeia daquela cidade, se não me engano, já havia 3 ou 4 anos que ninguém tinha sido preso na cidade. E isso numa cidade por causa de uma cultura. Eu estou propondo para você uma visão eterna, em que todos vão assim. E eu vou provar ainda por um segundo argumento por que eu digo para você que as coisas seriam realmente melhores. O doutor Abílio da Costa Rosa, ele fez um estudo, eu não me recordo agora se é pela USP ou pela Unesp, mas fez um estudo em São Paulo, alguns anos atrás, e escreveu um artigo, um estudo científico. Esse artigo fala de prática de cura mítico-religiosas, psicoterapia e tudo mais. Ele é um psicanalista e fez um trabalho científico. Foi publicado o estudo dele. Nesse estudo, ele trabalhou com diversas pessoas. Ele, inclusive, fez um estudo em cima de pessoas com problemas pesados, como psicopatas, por exemplo. E o que ele descobriu, assim, para resumir bem o estudo? Ele descobriu que mesmo o psicopata, quando acredita que existe um Deus, que acredita que existe um julgamento eterno e que haverá uma eternidade, nesse julgamento será decidido para onde ele vai, ele procura se controlar e a maioria consegue controlar seus impulsos psicopatas porque ele crê que um dia ele será julgado por este Deus. Por que eu estou trazendo todas essas informações para vocês? Se for o caso, reveja o vídeo. Pare para meditar sobre tudo isso. Para você entender que o sonho não é inalcançável, não é meramente um sonho, não é uma coisa qualquer. Crer que aqui existe Deus, além de algo real, traz benefícios reais, inclusive para a vida nesta terra. Mesmo que, ao crer nisso, depois você descobrisse que ele estava errado, né? A gente não tivesse nenhum céu, mas fosse uma crença equivocada, ainda assim, traria benefícios para esta terra, porque viveríamos conforme a lei de Deus e não a lei dos homens. Viveríamos sabendo que existe um Deus que sabe o que vai no nosso coração, na nossa mente, que olha para nós e que vê tudo o que a gente faz. Eu também gostaria que você entendesse que, além de não ser nada delirante e que faz benefícios, inclusive para o mundo presente, que você entendesse o mal que falsos profetas, falsos líderes religiosos e igrejas que, na verdade, fazem coisas só para te agradar, para poder encher de membros, o mal que isso se produz. Quando você procura uma igreja que, ao invés de te ensinar a santa palavra de Deus, ela fala de um jeito apenas para te agradar, que tudo é agradável a todo mundo, você pode continuar fazendo o que você quiser. Eu quero que você entenda o mal que isso causa, porque isso causa uma hipocrisia de vida, uma vida dupla, em que tudo está bem, tudo está tranquilo, em que a Bíblia é um livro antigo, em que ela não contém as verdades eternas, a gente tem que fazer adaptações, tem que fazer um monte de coisa. E quando as pessoas vão ensinando isso e viram uma grande hipocrisia e, na verdade, colocam seus pensamentos ideológicos, colocam sua visão terrena, quando você vai para igrejas que são mais clubes, ao invés de ensinar a santa palavra de Deus, mesmo que doa aquilo que está ensinando, quando isso acontece, isso sim é um mal maior. Os falsos profetas e falsas igrejas são piores do que estupradores, assassinos e corruptos, porque, na verdade, eles os ajudam a criar estupradores, assassinos e corruptos. Então, de forma bem simples, para o vídeo não ficar longo, eu procurei dar essa explicação. Eu poderia ter muitos outros argumentos. Escolhi apenas esse, apenas para que você possa entender, para que você possa buscar mais a Deus, para que você possa entender que a sua fé ela não é à toa, ela faz diferença. E principalmente para que você entendesse que compartilhar sua fé e outras pessoas terem a mesma fé e aprenderem de verdade o que diz a Bíblia faz muita diferença, inclusive para a vida humana nesta terra. Tem impactos imediatos na nossa vida, na nossa família e na nossa sociedade. Quanto mais nos impactos eternos, nos impactos das futuras gerações e nos impactos na eternidade. Medite sobre isso.
Se isso te abençoou, compartilhe com outra pessoa também. Medite, inclusive, junto com outras pessoas. Dobre seu joelho. Faça uma oração ao Senhor. Peça a Ele que te ensine sobre a eternidade, que te encha com o Espírito Santo, que te ajude a compreender. E lembre-se, eu estou aqui para te ajudar. Basta você escrever nos comentários alguma mensagem que eu puder fazer para te ajudar, para entender ainda mais, para crescer ainda mais. Eu estou à sua disposição, se Deus quiser. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.